na cabeça do torcedor corintiano, Tite já é técnico do Flamengo, mas vaias não vão ocorrer porque ele não vai estar lá. Claro que se o Tite pintasse na Neoquímica Arena, ia ser curioso, mesmo né, para ver o jogo, sei lá, alguma coisa, certamente o Tite seria vaiado, mas nesse sentido não. Agora, que para o torcedor corintiano ele já é técnico do Flamengo, isso daí, se fizer uma pesquisa, bate 99%, Razão. A gente vê essas manifestações nas redes sociais. Só para a gente amarrar esse Corinthians e Flamengo, é um jogo que ganha muita importância para os dois lados, porque o Corinthians vem de derrota no Clássico contra o São Paulo, de eliminação também na Sul-Americana, e o Flamengo, apesar da vitória contra o Bahia por 1-0 com o gol do Pedro, também não está no momento tranquilo. Aliás, tranquilidade é uma palavra que acho que passou longe do Ninho do Urubu nessa temporada 2023. Foi o oposto disso. Então, se o Flamengo ainda quer sonhar com o título, passa também por vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. É um jogo, eu não sei se dá para chamar de 6 pontos, porque não é confronto direto, são lutas completamente distintas. É o Flamengo pensando no título, o Corinthians brigando contra o Z4, PVC. Essa rodada, vamos voltar para a frase do Abel agora há pouco. O Botafogo é muito difícil perder o campeonato. Essa rodada tem, presta atenção, Fluminense e Botafogo, 90% do torcedor do Fluminense e 10% do Botafogo. Corinthians e Flamengo, Palmeiras e Santos, Atlético Paranaense e Bragantino, Internacional e Grêmio no Beira-Rio. Aqui estão os 6 primeiros colocados. Significa que o Fluminense pode ganhar do Botafogo, o Grêmio pode ganhar do Internacional, o Bragantino pode ganhar do Atlético Paranaense, o Palmeiras pode ganhar do Santos, o Flamengo ganhar do Corinthians e embolar a parte de cima da tabela com uma distância de 4 pontos do primeiro para o segundo. E você está sendo profeta do caos, hein, PVC? Se acontecer tudo isso, não, aí é o caos. Não, peraí. Primeiro para o segundo pode terminar a rodada com 4 pontos ou com 10. Sim. Assim, essa rodada ela é muito decisiva para o campeonato e, consequentemente, para o Flamengo, que está no campeonato. Ele pode ficar 6 pontos atrás. Inclusive, a reação, né, do Botafogo, né, PVC, com a saída do Bruno Lage e assumindo uma comissão técnica interina, Lúcio Flávio, Joel Carli, quase nomeados pelos próprios jogadores, né? Vamos ver como é que... Acho que observar o que vai acontecer com o Botafogo é muito dizer o que vai ser o campeonato, né? Qual que é o termômetro daqui para frente? O Braz ia falar. Não, e aí o profeta do caos, pelo lado contrário, já analisando, já até pelo lado do Corinthians, analisando aqui a tabela, o Cruzeiro está com 30 pontos, o Corinthians com 30 e o Inter com 29. Sim. O Vasco, que é o primeiro na zona, tem 26. O Vasco pega o São Paulo. Ou seja, o Vasco, se ganha do São Paulo, vai a 29. E aí, dependendo desses resultados aí de Cruzeiro, Corinthians e Inter, a parte de baixo lá da tabela vai embolar pra caramba. Ou seja, o campeonato está mais quente do que nunca e essa rodada pode terminar de ferver ou dar uma leve, né, esfriada, mas promete, então. Ela pode ser decisiva. Ela pode ser decisiva para o título do Botafogo. É o que o Rodrigo falou. Assim, você pode ter a reação do Botafogo à troca de técnico tem muito a ver com isso. E a reação do Fluminense à classificação. Porque você pode tirar o peso das costas e Brasileirão... Ou ele pode, o Fluminense deve entender que ele tem um jogo para estar na Libertadores do ano que vem, ou ele tem que jogar 13 finais. Inclusive a presença da torcida do Fluminense, né? Porque ela pode estar usando esse jogo. Eu não vi como é que está a venda de ingressos, mas esse jogo pode ser uma celebração para a torcida do Fluminense, né? Para dar classificação para a final. E isso cria um clima no estádio totalmente diferente do que se fosse uma rodada. Eu vou usar a palavra que é ordinária, do Campeonato Brasileiro. Ordinária no sentido de comum. Enfim, se você tem um clima desse, um estádio cheio, todo mundo celebrando, é óbvio que isso acaba refletindo no time do Fluminense. Né? Ainda mais... E Botafogo estreando Joel Carli e Lúcio Flávio, né? Lúcio Flávio e Joel Carli interinamente. Ainda mais sabendo que você pode atrapalhar um rival que está brigando pelo título. E o Tiquinho pode barrar o Tiquinho? O Lúcio Flávio pode barrar o Tiquinho para esse jogo? Ou vai ficar feio? Dica gratuita para você, Lúcio Flávio. Samir ia falar. Não, tem outra decisão embaixo, né? Que é Goiás e Bahia também, que é um confronto direto que
pode ajudar aí, como o Braz disse, embolar ainda mais ali a parte de baixo da tabela. O Inter, ele ficou a minutos de ser um finalista da Libertadores, ele pode terminar o final de semana na beira da zona de rebaixamento. 6, 7 minutos que mudam completamente a história do Inter na temporada, toma virada e depois de vislumbrar uma final de Libertadores, agora vai ter que se ver brigando contra o Z4. Promete demais essa rodada. Braz, obrigado pela paciência em nos aguardar aqui no nosso longo debate de Palmeiras. Você quer completar ainda a informação, né? Algumas informações do Flamengo extracampo, né? Ontem o Conselho aprovou o patrocínio da PixBet com o Flamengo de 2 anos, 90 milhões. O caso do Marcos Braz, as imagens da briga, as imagens do shopping já foram cedidas à Polícia Civil e a advogada do rapaz, do Leandro, né, o entregador, solicitaram essas imagens para a polícia. Essas imagens, a princípio, elas estão sob sigilo, mas a defesa do rapaz pediu essas imagens. Vamos ver se a Polícia Civil vai ceder essas imagens para a defesa. Então, assim, são essas 2 informações aí extra-campo para passar de Flamengo. E simplesmente mais uma das várias maluquices que aconteceu nesse Flamengo, essa briga Marcos Braz e torcedor é mais um. Quem fizer essa retrospectiva do Flamengo vai ter trabalho. Ô, Samir, do Corinthians também não foi tão tranquilo assim, essa retrospectiva vai dar trabalho também, Samir. Com certeza. E o Mano Menezes, eu acabei de divulgar na minha coluna, o Razan, ele passa a ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar no final do ano, visando aí, né, a virada, né, do ano também, porque ele já era o técnico escolhido da situação, né, do candidato André Negão. Caso, né, eles vençam a eleição, o Mano já seria o técnico deles mesmo. O Duílio já adiantou isso, né, fechou com o Mano até o final de 2025. E agora ele também vira o técnico da oposição. O Mano hoje, já podemos cravar isso, que é o plano A da oposição. Algo que eu sempre falei, inclusive a oposição, né, negava isso publicamente, hoje já é algo que é fato. O Mano... Pode falar, professor. Só em direção ao que você está falando. A informação que surgiu semana passada foi que, logo depois da declaração do Augusto Melo sobre não ter o Mano como o técnico prioritário, pegou mal, né? Já houve telefonemas da assessoria do Augusto Melo para gente que trabalha com o Mano para dizer, olha só, não é bem assim, já botando panos quentes. Porque, no fundo, o que acontece hoje, se você olhar para o mercado, qual é a melhor alternativa para o Corinthians no ano que vem? Mano. Então, cara, você vai buscar quem? O Guardiola? Vai brigar com quem já está efetivado, pelo menos com um contrato até longo, né, Samir? Contrato longo até o final de 2025, né? A gente já trouxe aqui, né, PVC, em relação à multa, algumas coisas que pesam a favor do Mano. Primeiro tem a questão da multa, eles vão avaliar a reta final do Campeonato Brasileiro. Claro que se o Corinthians acontecer uma tragédia e o Corinthians for rebaixado, as coisas podem mudar. Mas o que eles fazem hoje é o seguinte, qual a ideia deles hoje? Ficar com o Mano para o início da temporada, porque algo que agrada muito no Mano, e aquilo que eu sempre falo aqui, a torcida corintiana sempre dá mais moral para o Mano do que até para o Tite, no sentido de reformulação, que é algo que o Corinthians mais precisa, né? É uma reformulação e o Mano vai fazer realmente essa reformulação. A gente já trouxe aqui, inclusive, a possível lista de dispensas. E outra coisa que a oposição coloca como plano B é um estrangeiro, só que um estrangeiro adaptado ao Brasil. Então seria o Vojvoda, que é um nome muito difícil, né? É um técnico difícil de você tirar do Fortaleza. Tem o Pedro Caixinha também, o Caixinha que se encaixa nesse perfil. Né? Ele não se aguentou. Agora são dois aqui. São estrangeiros adaptados ao futebol brasileiro. Mas hoje o Mano é o plano A, principalmente para fazer essa reformulação. Então, eles entenderam realmente que, como o PVC disse aí no alto técnico, eles sonhavam com o Tite, a oposição sonhava com o Tite. E a situação, muito bem informada, não sei se vocês lembram, em noticiário do Corinthians aqui, eu já trazia informação de que no Corinthians sabiam que já havia contato entre Flamengo e o Gilmar Veloz. Eu trouxe no de primeira aqui, que o Corinthians já soube há muito tempo, né?
essa questão de Tite e Flamengo. Então, a situação já nem sonhava com o Tite, ele já priorizava o Mano. Já a oposição sonhou com o Tite pode, né, tem tudo aí para fechar com o Flamengo, então agora já está aceitando o Mano aí para a próxima temporada, Razan. É aquela coisa da expectativa e realidade. Expectativa e realidade, uma coisa é diferente da outra. A coluna do Samir Carvalho, com esses detalhes da força que o Mano ganha na oposição do Corinthians, você pode ler com todos os detalhes. Foi publicado agora, já durante o nosso programa aqui do De Primeira. Bruno Braz, Samir Carvalho, sextou para vocês, tá? Obrigado, viu, Braz? Falou, gente. Obrigado. Grande abraço. Ao nosso Valeu, Bruno eu Braz. fiquei esperando as escalações no pique do rádio. Hoje eu vou te poupar dessa. Você quer soltar? Não, foi até bom, porque acho que vai ser o mesmo time mesmo. Muita dúvida, né? Então deixa quieto. Muita dúvida. Valeu, PVC, Razan, Matos, a todos que nos acompanham de primeira.